Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Vamos no versículo 1, versículo 11, onde gostou a leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreça escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo os Deus, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, eu também por perda todas as coisas, pela experiência de Cristo. Aleluia, Jesus. E seja achado nele, não tendo a minha injustiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia, Jesus. Todos juntos, versículo 11, 1, 2, 3. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Nós estamos preocupados com a vida eterna. Hoje a preocupação das pessoas são outras, né? Mas a nossa preocupação maior tem que ser a vida eterna, a ressurreição dos mortos, amém? Poder sentar, irmãos, vamos ao Senhor, e no 365 do nosso cenário. Glória a Deus, 365 do nosso cenário. Em segurança, Jesus é meu. Glória a Deus. Nossa segurança está em Cristo. Que segurança, Jesus é meu. Tenha de gozo da glória do céu. Com Cristo herdeiro, Deus me comprou. Dele nascido, sangue lavou. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Inteiramente me submeti, perfeito gozo e transporte senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da graça, mercê de Deus. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Sempre submisso, só rei do amor, estou
bondade, amor tem Jesus. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Conta essa história, cantando assim ao Salvador, louvando sem fim. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. E nesse momento, Pai, ensina os teus filhos, Senhor amado, ensina a cada um de nós a estarmos preparados para o grande dia da ressurreição do nosso corpo, Pai, a transformação do seu corpo mortal num corpo glorificado para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Luciano, eu vou subir com o Paulinho da água do batismo para ele, bem? Pai do Senhor, irmãos. Deus, nós louvamos o Senhor Jesus Cristo, por mais esta manhã, como nos trouxe aqui para nos ensinar mais uma porção da sua palavra, ensinamento do Senhor. Lição de número 9 que nós vamos estudar hoje, que é o título traz Em Defesa da Fé Cristã. Em defesa da fé cristã. Eu vou estar lendo novamente o texto. Os irmãos me acompanhem, que é o capítulo 3, 1 ao 11. Ensinamento de Paulo à igreja de Filipe. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perca por Cristo. E na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perca de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feita conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Pai amado, mais uma vez nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Que o Pai nesta manhã venha, Senhor, abrir nossas mentes, nossos corações, ensinando mais uma porção da tua palavra. Teu Espírito Santo venha nos guiar, venha direcionar e abençoar cada irmão, Senhor, presente nesta manhã. Eu te louvo e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é interessante que no primeiro versículo da Bíblia, a qual lemos aqui no texto, Paulo ele diz que escreve-nos as mesmas coisas que é segurança para vós. Então, nas cartas de Paulo, como aqui de Filipenses,
ele insiste em falar sempre as mesmas coisas. Por que se fala as mesmas coisas? É para que venhamos gravar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus quer nos ensinar. Muitas das vezes se fala uma ou duas vezes, se sai da igreja, vai para casa e já esqueceu. Então Paulo era persistente naquilo que ele ensinava. Paulo, ele toda vez falava sempre da mesma coisa, para que venhamos guardar na mente e no coração, para que venhamos entender que no futuro próximo não sejamos enganados, mas venhamos ter nossa fé em Cristo e unicamente em Cristo, porque nessa lição nós vamos ver que os fariseus que existiam ali na igreja de Filipos, eles queriam implantar um outro tipo de salvação fora de Cristo Jesus. Por isso que essa lição, o título diz, em defesa da fé cristã. E nos dias de hoje, a qual as atualizações tanto escatológicas vindo de maneiras diferentes, nós precisamos ter a base que é única, que é Cristo Jesus, que a nossa salvação só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E na introdução aqui da lição, na página 42, ele diz: uma das informações que Epafrodito levou ao apóstolo Paulo foi que os falsos mestres estavam discernindo heresias na igreja de Filipe. Nessa seção da epístola, Paulo alerta os filipenses acerca do perigo dos ataques à verdade de Deus em toda a história da igreja. As heresias pregadas por falsos mestres sempre se apresentaram como uma séria ameaça à saúde espiritual da igreja. Em Filipos, os principais disseminadores de heresias eram os judaizantes, falsos pregadores que distorciam a fé cristã e negam a graça de Deus como suficiente para a salvação. Primeiro ponto da introdução aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos, o que seria uma heresia? A gente muitas das vezes ouve falar em heresia, mas muitas das vezes a gente não sabemos o que é heresia. Então a heresia é qualquer, isso aqui eu estou trazendo, ela é simplificada, tá? Resumida, é qualquer doutrina que se afasta da verdade bíblica e corrompe o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, uma heresia é qualquer doutrina que se afasta da verdade bíblica e corrompe o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Exemplos: salvação é por obras. São exemplos de heresias, tá, irmão? Salvação é por obras. Segundo, Cristo não é suficiente. Então, esses aqui são alguns exemplos que eu estou trazendo. Podes viver no pecado. O Evangelho da prosperidade. Revelações fora da Bíblia e Jesus Cristo não é Deus. Irmãos, são alguns exemplos, porque se for listar a todas as heresias, eu ficaria aqui a tarde toda e não findaria esse assunto. Então, a heresia, ela vem para destroçar ou vem para bagunçar o Evangelho de Jesus Cristo. E para quem participou do seminário que nós tivemos no ano da atualização teológica, lembra que a primeira heresia trazido na Bíblia foi Gênesis capítulo 3, atualização teológica, todos teve aqui, né? Então os dois pregadores, tanto de sábado, tanto de domingo, eles trouxeram a primeira heresia da Bíblia, aqui mostrada para nós, foi em Gênesis capítulo 3, onde a serpente astuta chegou a Eva e disse assim: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deve comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que interessante, irmãos. Então a serpente astuta, aqui nós vimos que ela distorceu a palavra de Deus, chamou a atenção de Eva, e aonde culminou em todo o pecado. Então ela vem com sutileza, chamando a atenção, mostrando que parece ser, mas não é, e aonde é que gerou toda essa confusão do pecado para o homem. Então isso é um exemplo de heresia. Então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, é uma coisa do começo, no caso da vida, no começo do livro de Gênesis, aonde vem se alastrando até os dias de hoje, tanto no Novo, no Velho Testamento, até a volta de Cristo. Então é uma coisa que vai estar persistindo em nosso meio, e a igreja de Cristo precisa estar atento, vigilante, observando as Escrituras, para que não venhamos cair nessa cilada do inimigo. Amém, irmãos? Primeiro, falsos mestres e suas heresias. Paulo, em Filipenses 3:2, ele traz essa atenção ao falso mestre e suas heresias. Na igreja de Filipos, além da atuação dos críticos da fé cristã, existiam também aqueles que se infiltravam na igreja com uma falsa piedade e uma pregação repleta de heresia. Neste caso, os falsos mestres eram os judaizantes que haviam se infiltrado na igreja, estavam distorcendo o evangelho da graça e o ensinamento de falsas doutrinas, ensinando falsas doutrinas. Irmãos, isso nos dias de hoje é comum. Por isso que Paulo diz aqui, nós lemos que ele era repetitivo naquilo que ensinava, porque tem os pregadores itinerantes, não vamos generalizar, mas existem pregadores hoje que não têm compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus, leva uma palavra que é do seu coração, do seu entendimento, quer a fama para si próprio e fala o que quer, o que acha, e muitas das vezes a igreja consome aquilo que é dado. Muitas vezes nós consumimos, damos glória a Deus, não lemos a palavra de Deus, não comparamos com aquilo que Deus está falando, porque a palavra é parecida, está falando de Jesus Cristo. Por isso precisamos estar atento a tudo e a todos. A Bíblia dá exemplo dos bereanos, que quando Paulo pregava, eles iam lá nas Escrituras e vamos ver se isso que Paulo está dizendo está certo. E precisamos descer dessa forma, precisamos ser assim. Precisamos nos alimentar daquilo que vem do céu, daquilo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos estar sempre atentos e fiéis à palavra do Senhor. O crente que não estuda, o crente que não busca entendimento, busca sabedoria, esse está propenso a ser enganado. E quando essa pessoa é enganada, ela procura levar mais alguns coelhos. Ele não vai sozinho, porque levar mais alguns coelhos. Isso estava acontecendo na igreja de Filipos, uma igreja estruturada, uma igreja conceituada, e os judaizantes da época, que eram os pregadores, iam até essas igrejas, trazendo um outro evangelho, a qual não corresponde ao qual Jesus Cristo.
Então nós vamos falar que os falsos profetas e heresias, o tópico A, ele diz atitude de constante vigilância em relação aos falsos profetas. Atitude de constante vigilância, tópico A, em relação aos falsos profetas. Estará no versículo 2. Paulo inicia dizendo que vai repetir algumas advertências. De novo aqui, está repetindo advertência contra os falsos mestres, pois seu desejo era ver a igreja em segurança espiritual. Irmãos, o que nos traz segurança, nos traz ser espiritual. Temos que entender, compreender, porque a palavra de Deus é espiritual, ela não é carnal, é espiritual, que devemos compreender e entender. Ele usa uma linguagem incisiva para se referir a esses pregadores de heresias. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, dentro dessa igreja havia os cães, havia os maus obreiros e a falsa circuncisão. Os cães, esse termo é usado na cultura judaica de forma pejorativa, para se referir a pessoas impuras ou desprezíveis, oposta à verdadeira fé. Esse é o tema. Essa expressão, acautelai-vos, indica que a igreja deve estar em vigilância constante, pois os falsos mestres judaizantes eram incansáveis na terrível tarefa de propagar seus ensinamentos distorcidos e doutrina antibíblicas. A igreja deve estar em constante vigilância para que esses lobos não entrem no meio do rebanho. Irmão, o que quer dizer essa palavra propagar? Propagar é tomar público, divulgar ou espalhar amplamente informações, notícias do boato em voz altas. Então, eles eram judaizantes que entravam na igreja com novos ensinamentos, a qual tira o centro da igreja, que é Cristo. Ele pregava que Jesus Cristo não era o suficiente para a salvação. Era isso que ele estava trazendo para essa igreja de Filipos. Então nós, conhecedores da palavra, devemos sempre estar atento, vigilante, prestar atenção em tudo que é falado, em tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E essas pessoas vêm com palavras bonitas, vêm com palavras cativantes, vêm com palavras que falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Por isso que ele está sempre atento. Você vai ver que essa lição é insistente nessa palavra. Acautelai-vos, cuidado, vigia, preste atenção, é a palavra de Deus, seja espiritual. Essa lição é maçante neste assunto, para que esteja guardado no nosso coração, porque ele vai ter dias difíceis. Hoje os dias são difíceis, hoje são, vai vir dias mais difíceis, onde devemos estar preparados, onde devemos estar presentes na presença de Deus. Tópico B: discernimento para identificar falsos mestres e resistir os seus ensinos. Só esse subtópico aqui, B, ele já nos ensina muita coisa, né? Discernimento para identificar os falsos mestres e resistir aos seus ensinos. Realmente, precisamos do conhecimento que tem do Espírito Santo de Deus, somente de Deus, precisamos. William Henrique explica que o apóstolo Paulo define os falsos mestres como cães, animais que no contexto judaico eram símbolos de impureza.
Eram animais imundos que vagavam pelas ruas latindo, revirando lixo e atacando as pessoas. Paulo usa essa metáfora muito forte para se referir aos falsos mestres judaizantes que vagavam de um lado para o outro, procurando se infiltrar nas igrejas, ensinando suas heresias. O Senhor Jesus nos ensinou que, tanto na doutrina como a vida dos falsos profetas, são corrompidas. Suas palavras e suas obras são carregadas de maligna destruição. Somente conhecimento espiritual é possível identificar e combater. O irmão me abre em Mateus 7,16. Lê para mim, por favor. Mateus 7,16. Quem encontrar pode ler. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura conhecido as coisas que ele filho de Isabel? Pode continuar, por favor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Amém, até aqui. Irmãos, então o próprio Jesus Cristo nos ensina: pode uma má árvore dar bons frutos? Não pode. Somente as boas árvores podem trazer bons frutos. Então, os falsos profetas, a primeira indicação que Paulo nos traz através de Jesus Cristo é que devemos conhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Como os bons profetas, nós também conhecemos pelos bons frutos. Irmãos, essa pessoa que traz, qual a retórica dele? Ele tem bons frutos em sua vida? Ele tem bons frutos? Ele tem nos ensinado corretamente? Quais os frutos que é apresentado na vida de Saulo? Então, Jesus Cristo, ele traz esse exemplo. Tem outros exemplos aqui, mas temos que dar uma corrida, porque a missão não dá tempo de terminar. Então, eu peguei esse exemplo de Mateus, que o próprio Jesus traz esse ensinamento que devemos atentar para que se vê se ele tem bons frutos ou não. Essa é uma indicação para saber se é um falso mestre ou se ele é um verdadeiro mestre. Tópico 6. Os falsos mestres ensinam contra a salvação pela graça. Olha só, esse aqui é um ponto também muito importante. É um ponto sutil que apareceu na igreja de Filipos e que devemos prestar atenção. Nós também, no século 21, devemos prestar muita atenção, se atualizar. Você viu que o pastor falou ontem? O pastor falou ontem que ele tem que se atualizar todo dia tem que estar lendo para se atualizar, senão fica desatualizado, porque ele é advogado, ele é contador, tem as igrejas para dirigir, então todo dia ele tem que ler, porque se fica um dia sem ler, ele fica desatualizado. Aquilo que ele aprendeu ontem já não serve mais para hoje. Olha que interessante. Então nós também temos que estar atualizados, temos que estar sempre atualizados na palavra dos ensinamentos de Cristo, para que não sejamos enganados. Em Filipos não havia sinagogas, então provavelmente esses mestres judaizantes que estavam trazendo essas heresias eram pregadores itinerantes que passavam pelas cidades, procuravam os gentios convertidos ao cristianismo e disseminavam suas doutrinas falaciosas. Olha, irmãos, como eu falei aqui, então são pessoas que não têm compromisso nem com Deus, nem com a igreja, mas eles procuravam essas igrejas onde havia os convertidos gentios para levar o quê? Os seus ensinamentos ou as suas falácias. E qual que era esse ensinamento? Ele ensinava na igreja que
Cristo não era o suficiente para a salvação, que a igreja de Cristo precisava retornar aos ritos antigos da lei de Moisés para poder ser salvo. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus, aleluia. E esse era o problema que essa igreja estava enfrentando. Era um problema muito sério que tem acontecido em diversas igrejas nos dias de hoje, e que devemos nos atentar, devemos estar sempre preparados para não cair nesses laços do inimigo, para que devemos sempre estar atento, presente, atualizado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, seremos fortes, seremos espirituais e seremos homens e mulheres de Deus fiéis à tua palavra. Eles ensinavam a necessidade dos gentios guardarem a lei cerimonial, que acabamos de dizer, os dias sagrados, especialmente o sábado, a dieta alimentar do judaísmo como necessário para a salvação. Olha só o que eles queriam implantar na igreja de Filipos: lei cerimonial, dias sagrados, especialmente o sábado, e a dieta alimentar judaísmo necessário para a salvação. De acordo com o teólogo Harry Hibber, os judaizantes queriam tornar o cristianismo uma seita judaica. Anulavam a suficiência do sacrifício de Cristo, pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Por diversas vezes o apóstolo Paulo confrontou os mestres judaizantes com veemência. Irmãos, é triste dizer e falar aqui, mas hoje existem diversas igrejas cristãs que eles puxam por lado judaizantes, né? Infelizmente, hoje eles voltaram e seguem a lei. Por mais que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, foi salvo por Cristo, reconciliado por Cristo, porque todos pegaram, todos foram destruídos, e de uma forma ou outra alguém entrou com algo que não deveria, e muitos abraçam, e tem igrejas que é judaizantes hoje, que volta às leis de Cristo. Infelizmente é triste dizer essas coisas, é triste dizer, mas tem. Por isso que existe igreja de todos os gostos, de todas as formas, e hoje não é eu que tenho que me adequar à palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que adequar a mim. Então por isso que existem tantas igrejas desse jeito. Eu acho que não é dessa forma, eu vou procurar uma igreja que concorda com os meus pensamentos. Eu vou procurar uma igreja que concorda com aquilo que eu acho. E nós não estamos numa posição de achar alguma coisa. Porque Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você. Ele me trouxe o Evangelho que nos leva ao céu, que nos leva diante de Deus. E as pessoas procuram a igreja que se adequada ao seu modo de vida, enquanto o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de transformação, de mudança, separação. É separação, você tem que mudar, porque todos pecamos e todos estávamos afastados de Deus, todos. Então não existe aquele que é certo, não existe aquele que é reto diante de Deus. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não viu um justo sequer. E muitas das vezes nós nos achamos na posição de ser santo, sermos certo, ao ponto de procurar que a palavra de Deus se encaixe
no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir. É triste isso, irmão. Enquanto a palavra de Deus ensina de uma forma diferente, que precisamos mudar o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de andar, para que venhamos, através de Jesus Cristo, alcançar a salvação. Amém, irmãos? Estamos entendendo até aqui? Glória a Deus. Vamos para o tópico 2. A marca do verdadeiro povo de Deus. Se tiver alguma pergunta, se eu puder responder, pode ficar à vontade, tá, irmãos? A marca, segundo tópico, na página 45. A marca do verdadeiro povo de Deus. Em suas argumentações contra os falsos mestres, Paulo refuta a heresia, ensinando pelos judaizantes que pregavam a necessidade de guardar a lei de Moisés para a salvação, anulando, portanto, a graça de Deus. O apóstolo afirma: nós somos a verdadeira circuncisão, aquela que é feita não na carne, mas sim do coração e operada pelo Espírito Santo. A igreja é o verdadeiro povo de Deus, o Israel espiritual. Paulo apresenta as marcas de Cristo. Paulo, ele, pela sua trajetória, ele tinha toda a autoridade de falar sobre a respeito de ter a marca de Cristo. Paulo, todos nós sabemos a história, ele perseguia a igreja de Cristo, até então teve um encontro com Cristo. É uma mudança que nós vamos ver daqui para trás, que vamos ver a marca do verdadeiro povo de Deus, e ele, transformado por Cristo, ele se tornou um novo homem, um novo pensamento, uma nova identidade, e por isso todos os ensinamentos de Paulo, para que venhamos aprender da parte de Deus através da vida de Paulo. Tópico A: adoração sincera. Adoração, muitas das vezes, nós temos conhecimento que é apenas cantar ou louvar ao Senhor, né? Mas a adoração, ele vai muito além disso. Vai muito além disso. Primeiro, temos que ser espirituais, porque Deus é Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A igreja, como verdadeiro povo de Deus, adora ao Senhor no espírito, não mediante as cerimônias externas, rituais religiosos, como a circuncisão, que não muda o coração, como a guarda de dia sagrado. A adoração da igreja é pela fé produzida pelo Espírito Santo em nossos corações, porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. O bem mais precioso que temos para oferecer ao Senhor é a nossa vida, por isso temos que adorar a Ele com tudo que somos, ainda que somos, deve estar em consonância com a vontade divina, pois somente assim nossa adoração agradará a Ele. Então, irmãos, a adoração, ela não vem simplesmente de louvar ao Senhor, mas ela vem através do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso pensar, da nossa relação com Deus. Precisamos estar em constante relação íntima com Deus, sempre buscando a Deus, sempre buscando ensinamentos de Deus. É verdade, irmãos, que muitas das vezes não compreendemos algumas coisas a qual a Bíblia nos traz, mas se pedimos a direção do Espírito Santo, com certeza Ele vai nos direcionar e vai sanar todas as dúvidas que temos em relação à palavra de Deus. Então, a adoração é você ser sincero, é você ser verdadeiro, não seguir os rituais a qual muitas igrejas
estão tendo rituais, irmãos, são aquelas coisas repetitivas, as quais tiram Jesus Cristo do centro da atenção, tá? Tira Jesus Cristo do centro da atenção e adora qualquer outra coisa, menos a Deus. Então, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso caminhar, nosso testemunho do dia a dia, seja uma adoração sincera para o nosso Senhor. Irmão, e isso não é de fora, é interior, é lá dentro. Começa lá dentro, irmão. Aqui fora só reflete o que somos diante de Deus, mas a nossa mudança, a nossa adoração começa dentro de nós. Começa dentro do início a qual dormimos, quando acordamos, até vir à igreja, ao trabalho, à escola, em qualquer lugar, irmãos. Em qualquer lugar. Como eu preguei uma quinta-feira atrás, devemos refletir em nós o brilho de Cristo. As pessoas têm que reconhecer em nós que nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, servos do Senhor, e estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma vida, tópico B, uma vida cristocêntrica. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, indica que dependemos de Cristo, confiamos inteiramente no que Ele fez para nos salvar. Assim podemos afirmar que a vida, a obra, o ensinamento de Jesus se constitui na base sobre a qual construímos nossos valores, princípios e estilo de vida. A igreja é cristocêntrica em fé, em suas ações. O povo de Deus não se gloria em ritos religiosos, antes o seu prazer está no Senhor. O Deus Filho é o nosso exemplo por excelência, o nosso Salvador e a força que nos move. O povo de Deus se gloria na cruz de Cristo, isto é, sua expiação como a única base para a salvação. Glória a Deus. E olhando aqui em alguns ritos da igreja, eu trouxe alguns aqui, a qual se passava na igreja de Filipos. Quais esses ritos que esses falsos mestres traziam para dentro daquela igreja? Circuncisão como requisição de salvação. Olha o perigo. A circuncisão como requisição de salvação, confiança na carne, Cristo mais mérito humano, legalidade religiosa e desvio do centro de Cristo. Irmãos, legalidade religiosa e desvio do centro de Cristo. Essas são algumas dos ritos a qual eles traziam para a igreja de Filipe. É onde Paulo defendia com as garras, defendia com todo entendimento, com toda a sabedoria, para que hoje viéssemos ter um evangelho saudável, um evangelho verdadeiro, cristocêntrico, para que venhamos alcançar a salvação. Então a nossa vida tem que ser cristocêntrica, centrada em Cristo, unicamente na pessoa de Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Devemos colocar isso no coração, na nossa mente, que o Senhor é o caminho, a verdade e também é a nossa vida. Amém, irmãos? Tópico C. Confiança no poder de Deus. O tópico C
da nossa lição, onde diz as marcas do verdadeiro povo de Deus, ele diz confiança no poder de Deus. A terceira marca do verdadeiro povo de Deus é que não confiamos na carne. Está em Filipenses 3,3. O teólogo Roland Virber explica que a palavra carne aqui é usada pelo apóstolo Paulo para se referir a todos os esforços humanos para obter a salvação por meio de obras. Está vendo, irmãos, como essa lição é insistente? Ele repete, desde o começo até agora, ele repetindo as mesmas coisas. A aplicação da igreja que estava sendo na igreja de Filipe, através dos judaizantes, que traziam um novo evangelho, a qual não era de Cristo, a qual ensinava que a salvação, Jesus Cristo não era mais suficiente, mas a salvação vinha através das obras. Esse é o ensinamento principal daquela igreja. E mais os ritos da lei mosaica, a qual eles traziam para dentro da igreja. E Paulo, nós vimos que Paulo, muito preocupado, ele trouxe, adverteu que seria insistente naquilo que ele dizia, porque devemos gravar na mente, gravar no coração, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Tudo que temos, tudo que somos, foi alcançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi alcançado por Jesus Cristo através do Calvário. E ali na igreja de Filipos, os judaizantes tentavam filtrar na cabeça dos irmãos convertidos, gentios, que tinha que mudar esse pensamento. É isso que o inimigo faz nos dias de hoje. Ele trabalha da mesma forma e da mesma maneira. Sutilmente, fala de Deus, que a lei de Moisés foi constituída por Deus, ele pega a palavra de Deus, ele deturpa a palavra de Deus, traz o ensinamento fora do contexto, e se não prestarmos atenção, somos enganados. É como hoje. Exatamente. Hoje você está aí no país, ele encontra com o carradinho de Deus, querendo tirar nossa atenção de vir para a igreja, querendo passar a doutrina dele para a gente, o conhecimento que eles têm. Exatamente. E se não tivermos alinhado, quantas pessoas não conhecemos hoje? Que largou a graça de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo na graça, para seguir outras heresias. Quantas? Eu conheço. Eu tenho um na família. Que foi pior ainda. Que largou a presença de Deus, conhecimento de Deus, teólogo, estudou e foi para o centro. E foi um rapaz usado por Deus, pregou inclusive aqui, e hoje se você conversa com ele fala assim que a igreja é para os doentes. Eu estou aqui, é um outro nível. A igreja realmente são para os doentes. A igreja são realmente. Mas eu estou aqui, meu nível espiritual é outro, meu conhecimento é outro. É triste, irmãos. Aquele que conheceu a verdade de Deus, conheceu os caminhos do Senhor, o sacrifício de Cristo, agora vira as costas e diz que agora ele é superior, ele está ali, no topo. É só misericórdia. O que nós podemos fazer? Só o nosso Senhor. É mais um Deus, é sempre assim. Mas para ele ter essa decisão na vida, com certeza foi com palavras sutis. Alguém falou isso, alguém falou aquilo, Então eu tenho um despreparo da palavra de Deus, eu estou propício a ser enganado. Então precisamos estar alegre e confiante unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E vigiar, irmãos? Na página 46, continuando a igreja confia somente em Cristo como único Salvador. Não colocamos nossa confiança para a salvação em nossos esforços meritórios, na nossa força, não temos. Antes dependemos totalmente da graça de
Deus. Os falsos mestres judaizantes confiavam em si mesmo, estavam fundamentados em rituais religiosos, em cerimônias externas que visavam a promoção de sua própria glória. A igreja, por sua vez, coloca toda a confiança em Deus e a sua fé em Jesus Cristo. Alguém pode abrir Gálatas para mim, por favor? 2, o versículo 16 só. Gálatas 2,16. Quem achou pode ler, por favor. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ouviram, irmãos? Então, pega o finalzinho. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Irmãos, então não é por força, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer. É somente a salvação, somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E era isso que era ensinado, através de Paulo. Agora os judaizantes não. Agora os falsos mestres ensinam ao contrário. Ele ensina que pela sua força você alcança a salvação. E se formos ver através da lei ninguém se salvaria. Então estão todos condenados. Não tem salvação através da lei, porque nenhum cumpriu toda a lei. Nenhum. O único que veio, que é o próprio Jesus Cristo, foi que mostrou que era possível, mas que a salvação viria através da graça e não pela força e conhecimento humano, mas sim pela graça. Tópico 3. A superioridade do Evangelho. A Paulo aqui no Filipenses 3, do 4 ao 11, ele vai nos ensinar que o Evangelho é superior a tudo. E ele traz aqui, interessante nesse tópico, ele traz o Paulo como exemplo. Ele mesmo é o exemplo desse tópico aqui. Paulo faz um contraste entre o ensinamento dos mestres judaizantes que confiavam na carne e a doutrina da graça. O apóstolo salienta que, embora pudesse listar seus privilégios como judeu, não construiu seu ministério com base nesses fundamentos. Antes, decidiu abdicar de todos eles, considerando-os como refúgio, pois, por amor de Cristo, perdi todas as coisas. Acho que na revista está escrito perdi, né? Deve estar errado, tem um erro ortográfico aí, mas é perdi todas as coisas. Então Paulo vai nos mostrar aqui que ele, por amor de Cristo, de todo o ensinamento que ele teve, de todo o preparo que ele teve, antes de se encontrar com Jesus Cristo, ele deixou tudo para trás. E ele não deixou pouca coisa não, deixou muita coisa para trás para servir ao Evangelho de Cristo, para se render aos ensinamentos de Cristo. Ele continua aqui no tópico 4, o testemunho de Paulo. Ele vai testemunhar a respeito de si próprio, para evidenciar a superioridade do Evangelho em relação às leis cerimoniais do judaísmo preparadas por estes mestres judaizantes. Paulo apresenta seus privilégios. Primeiro, Paulo não era um judeu prosélito. O que é judeu prosélito? É uma pessoa não judeu que se converte ao judaísmo. Então, um gentil que se converte ao judaísmo seria um prosélito, tá? Então, Paulo ele diz que ele nasceu judeu e passou pelo rito da circuncisão no tempo estabelecido pela lei, que foi o 8º dia. Paulo era da tribo de Benjamim, ele era membro de uma das tribos mais importantes de Israel, era fariseu, um dos grupos mais zelosos da lei e da tradição religiosa de Israel, fiel, cumpridor da palavra mosaica. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Paulo afirma que com
cumpria as exigências da lei com fidelidade. O apóstolo afirma que, embora tivesse todos esses privilégios, decidiu abrir mão de todos por amor de Cristo. Então nós vemos que Paulo, ele não era uma pessoa desconhecida, uma pessoa despreparada. Ele já tinha dentro dele uma preparação a respeito da lei de Deus. E diz aqui que ele era irrepreensível. Ele seguia a lei ao pé da letra. Ele era perfeito naquilo que ele fazia. Fariseu, fez parte do Sinédrio, era um dos doutores da lei. Ele aprendeu com os melhores da sua época. Gamaliel, ficando aos pés de Gamaliel, desde muito cedo. Então, irmão, Paulo não foi qualquer um. Hoje, muitas das vezes, eu vou ter que correr com a lição aqui, mas eu preciso deixar aqui o irmão. Muitas das vezes, a gente temos um conhecimento, nós achamos tão grande, tão suficiente, e na verdade não conhecemos nada. Achamos tão grande o suficiente, superior até a Cristo. Tem muitas pessoas, muitos dirigentes de igrejas, muitos pastores, que se acham o melhor de tudo, se acham o bambambam, conhecimento de toda a palavra de Deus. Irmãos, Paulo largou tudo isso, largou tudo para servir ao Senhor. Então ele se dá como exemplo, que tudo que ele aprendeu, ele vai falar na palavra com alguém, que era como esterco, não servia para nada, não serve para nada. Então ele deixou tudo por amor a Cristo, tudo por amor a Cristo. Bem, Cristo é o centro do Evangelho. Nesse versículo, Paulo estabelece um contraste entre os conceitos judaicos de salvação ensinado pelo mestre judaizante e a salvação pela fé em Cristo Jesus, que Paulo, ex-membro do farisaísmo, havia descoberto. Em sua argumentação, ele salienta que o Cristo é mais importante do que os rituais da lei mosaica. Vou aqui, ó. Mas que para mim era lucro, considerei perca por amor de Cristo. Então Paulo, tudo que ele achava, tudo que ele aprendeu, tudo que foi ensinado para ele é lucro, ele largou por amor de Cristo. O apóstolo afirma que todos os ritos cerimoniais não têm nenhum valor para a salvação, pois o Evangelho preconiza a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. C. Tópico C. Superioridade do Evangelho. No Evangelho, a justificação é obra exclusiva de Deus. Olha que interessante. No Evangelho, a justificação é uma obra exclusiva de Deus. Paulo faz um contraste entre a justiça própria e a justiça que vem de Deus. Aqui há um contraste entre os dois sistemas de salvação. O primeiro é aquele proposto pelos mestres judaizantes, que eram baseados nas obras da lei, ou seja, uma justiça que é resultado do próprio esforço. Presta atenção. Então, o primeiro judaizantes, ele ensinava que a salvação era baseada no nosso próprio esforço. Essa justiça procede da lei. O que Paulo pregava, no entanto, era que a verdadeira justiça é aquela mediante a fé em Cristo, e por obras nem pelo que merecemos, mas tão somente pelos méritos de Cristo. Assim, o apóstolo afirma que a justificação é a obra exclusiva de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia afirma que todos pecaram e não há justo. Todavia, Deus enviou seu Filho como nosso substituto. A justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós, por isso não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa salvação hoje não é por obras, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento. Hoje a nossa salvação é através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a famosa graça a qual muitos não compreendem e não entendem.
Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser salvo, mas Deus, pela misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, me fez merecedor para que eu venha alcançar a salvação. Então não é por esforço humano, não pelo mérito humano, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ah, irmão, então eu posso sair pecando? Não, irmão, você não pode sair pecando, porque você é salvo. Você foi salvo, você foi alcançado por Cristo. Você tem uma nova vida. Você mudou de vida. Houve uma nova regeneração. Deus te limpou, Deus deu uma nova mente, a mente de Cristo. Então eu não vou sair pecando, irmãos. Eu sou salvo, eu sou em Cristo. Deus me deu a garantia da vida eterna, irmãos. Então nós não pecamos mais. Nós não pecamos. Se por acaso pecarmos, nós temos um advogado no céu. Então, irmãos, não é por nosso mérito, é mais pela obra redentora de Cristo Jesus. Glória a Deus. Só a escritura, a fé que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Somente a Ele. Unicamente a Ele. Não tem outro caminho. Não tem outra saída. Não tem outro jeitinho. Apesar que o mundo hoje tem vários jeitinhos, né? Principalmente o brasileiro. O brasileiro é claro que existe jeitinho, né? Mas não tem jeito. Na obra de Cristo não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Nós temos que ser fiéis, verdadeiros, e é pela graça. É pela graça. Se fosse pelas obras, já tinha muita gente comprando salvação. Como tem por aí, né? E outras coisas, tem muita gente comprando, mas não existe. Glória a Deus por isso. D. Convicções da eternidade com Deus. Paulo termina falando que o seu alvo era alcançar a ressurreição dos mortos. A expressão aqui é uma referência à ressurreição do justo, daquele que entrarão no reino de Deus e com ele viverão por toda a eternidade. Irmãos, que bênção! Por toda a eternidade. Assim como Paulo, nós também podemos andar por este caminho. Não é fácil? Não é fácil. Muitas das vezes não é fácil. Precisamos todo dia negarmos a nós mesmos, todo dia. Precisamos todo dia nós fazermos introspecção de nós mesmos, conhecer nossos erros, as nossas falhas, colocar nossos problemas no pé de Cristo, para que venhamos alcançar aquilo que mais almejamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Muitos procuram viver na terra. Muitos procuram se dar bem na terra, mas nós procuramos a salvação que é em Cristo. Aquilo que Deus nos dá, que seja para a honra e a glória do Senhor. Tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Mas o nosso alvo não é a terra, o nosso alvo é os céus. É a presença de Deus, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Haverá a ressurreição dos mortos e os vivos serão transformados. E os vivos serão transformados. Meu irmão, essa carne que nos traz tanta tristeza, tantas lutas, vai ser transformado no corpo de glória. Nós vamos ser transformados, vamos ser mudados. Como vai ser, irmão? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É a isso que Paulo se refere aqui. O apóstolo refere a sua convicção de que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está à nossa disposição. Primeiro Deus nos justifica, depois nos santifica, e por fim nos ressuscita e nos dá a vida eterna. Glória a Deus. E nos dá a vida eterna. Esse é um propósito. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo referente à igreja de Filipos, que todos se salvam e que todos chegam até os céus. Essa é a preocupação de Paulo, que traz até os dias de hoje, que devemos ter toda a atenção para que não sejamos enganados, para que sejamos fiéis à palavra de Deus, para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. E para concluirmos aqui, irmãos, a igreja de Cristo é a guardiã da fé.
Como tal, não pode abrir mão das Escrituras como sua única regra de fé e prática. E na Bíblia Sagrada que o povo de Deus encontra os fundamentos para a própria fé, para o ensino e para a vida. Neste mundo que jaz no maligno, o desafio da igreja é ser o baluarte da verdade. Então, a nossa responsabilidade, irmãos, como servos do Senhor, é levar a verdade. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade. Eu passei de 5 minutos, mas a lição